Boa tarde, bons estudos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos alunos, queridas alunas, bem-vindos. Acompanhamos hoje o final da aula 4 dos nossos slides, complementada pelo texto da aula, que trata das reformas da Igreja e da teologia medieval escolástica. Desde a sua origem, a Igreja sempre foi marcada por momentos de crise, que demandaram esforços de reforma. A partir do século X, brota um anseio de renovação, vindo de vários setores, dentro da própria Igreja, principalmente da vida monástica, que vai desembocar na conhecida Reforma Gregoriana. Já entre os séculos XI a XIII, os leigos e clérigos farão ressoar seus clamores por reformas na Igreja e na sociedade, surgindo as ordens mendicantes como uma resposta eficaz a este clamor. No contexto destes movimentos de reforma, multiplicam-se na Idade Média tais grupos que viviam de esmolas, por isso chamados mendicantes. Dois destes grupos se destacam como catalisadores de todo o anseio de renovação da época, tornando-se os mais importantes aliados do Papa na contenção da heresia da época e na difusão dos ideais reformadores. Neste contexto, dentro da própria Igreja, nascem os reformadores, para renovar e revigorar a Igreja. E, como dizia São Francisco, para reconstruir a sua Igreja a pedido de Jesus. São eles os frades franciscanos e os pregadores dominicanos. Conheçamos, em princípio, os franciscanos. Os franciscanos iniciam com o filho de um rico mercador de Assis, Francisco, que viveu de 1181 a 1226, que, convertido, passou a viver a pobreza evangélica como penitente e pregador itinerante, com muitos adeptos que o seguiam. Francisco amava, sobretudo, a pobreza evangélica e a natureza, mas a fraternidade tornou-se também um diferencial do seu movimento. Seu modelo era o próprio Cristo. A coerência entre sua pregação e sua vida atraiu vários seguidores. Nos inícios de 1209, Francisco submeteu ao Papa Inocêncio III um programa de vida que foi aprovado. Nascia assim a Ordem dos Frades Menores. Em 1212, a jovem Clara de Assis foi admitida ao grupo. As clarissas, vivendo em clausura, tornaram-se o ramo feminino dos franciscanos. Conheçamos um pouquinho dos dominicanos. Domingos de Gusmão, 1175 a 1221, era um nobre clérigo espanhol. Depois de uma viagem à Alemanha com seu bispo, Diego de Azevedo, ficou impressionado com o avanço da heresia ariana na região. No regresso à Espanha, em 1206, admirados com a ostentação e o luxo exagerado dos legados papais, que
contrastavam com a pobreza e a frugalidade de vida dos hereges que eles tentavam em vão converter, eles comentaram: não é este o caminho. Com este exagero de contrários, pouco será edificado e muito será destruído, sem nada se obter. Domingos de Gusmão e Diego de Acebes decidiram então pregar em extrema pobreza, em igual nível dos seus interlocutores, e constante itinerância na região sul da França, famosa por ser este reduto de hereges. Em 1207, um grupo se converteu. No mesmo ano, eles fundam uma comunidade em Cluir para acolher mulheres cátaras também convertidas. Diego, por sua vez, conseguiu uma importante vitória em Palmiers, com a conversão dos pobres católicos antigos valdenses, e vários se convertiam. Após a morte de Diego, Domingos criou uma pequena comunidade de pregadores que foi aprovada pelo Papa no Concílio de Latrão com o nome de Ordem dos Pregadores, seguindo a regra de Santo Agostinho. Domingos acentuava a pobreza individual e comunitária. Os pregadores se dedicavam também ao estudo em grandes centros universitários, tendo em vista a pregação. A austeridade de vida e o ardor apostólico atraíam novos membros e algumas comunidades femininas se juntaram à ordem dominicana. Domingos morreu em 1221, quando a ordem estava em franco progresso de expansão e muitos se convertiam pelo seu testemunho de vida. Qual foi a originalidade de Francisco e de Domingos? Domingos e Francisco conseguiram dar uma resposta católica aos anseios de reforma que de toda parte surgiam, com abertura ao mundo que queriam evangelizar. Ambos tinham como alicerce o desejo de dedicar-se de corpo e alma à salvação dos cristãos, por meio da pregação apostólica, pobre e itinerante. Por isso, embora vivendo em comunidades, o mundo era o seu claustro. Diferentemente de Francisco, que demonstra reservas quanto à formação acadêmica em vista da pregação, Domingos exige que seus frades tenham essa formação para fazerem cada vez melhores pregações. Porém, ainda durante a vida de Francisco, aos poucos os membros da ordem franciscana também vão estar nas universidades lado a lado com os dominicanos, ora defendendo os mesmos ideais, ora em campos opostos, mas sempre buscando atender às urgentes necessidades da Igreja. Citamos entre os dominicanos o caso de Santo Tomás de Aquino e entre os franciscanos, São Boaventura. Estes dois santos fazem parte da teologia medieval, já na Idade Média, a teologia escolástica. E o nome escolástica vem de escola, porque eles ensinavam nas escolas. Durante este processo de renovação, surgem as escolas e universidades nos mosteiros, e com elas o método da escolástica. A teologia medieval escolástica atravessou praticamente 8 séculos, marcando presença ainda na Idade Moderna, indo do século XI
ao século XV. No início da escolástica, a filosofia e a teologia eram ensinadas nas escolas das catedrais e nos mosteiros, daí o nome escolástica. Como visto, nos séculos X e XI ocorreram mudanças significativas na sociedade e na igreja. Surgem as ordens religiosas, o movimento das ordens mendicantes e também as universidades, o que impulsiona a teologia e a filosofia em seus estudos. Os escritores aristotélicos são redescobertos, proporcionando a crítica do saber, o que vem a moldar o pensamento do confronto e do questionamento próprios da escolástica, inclusive entre a teologia monástica, considerada como a tradicional e conservadora, e a dos teólogos inovadores. Estes adotam um novo método de estudo que consiste em elaborar um argumento crítico com autoridade, e esta autoridade vinha da sua base nos textos dos padres da Igreja e na palavra da Sagrada Escritura, sobre todos os assuntos estudados, utilizando a dialética para discuti-los. Eles colocam uma tese, vem então uma antítese, um contrário daquela tese, para se chegar a uma conclusão ou a uma síntese. Assim eram encontradas então as conciliações com conclusões racionais deduzíveis. Na teologia, os mestres procuram harmonizar a dialética com as tradicionais autoridades do pensamento teológico, isto é, com a palavra de Deus na Sagrada Escritura e nos padres da Igreja. Neste contexto, Anselmo trabalha a fé na busca de entendê-la, e ele cria o grande dizer fides queres intellectum, a fé quer a inteligência. E dizia Santo Agostinho, eu não entendo para crer, mas eu creio para entender. Assim, o método da escolástica, a partir do século XI, distingue 6 elementos para o seu ensino. São eles: primeiro elemento, a lécio, ou a lição, né? É a fase das explicações do mestre que devem ser retidas de memória pelos estudantes. Depois, a fase do comentário, ou comentário. Passa-se a argumentação pelos mestres, com exegese das grandes obras do passado e dos padres da Igreja, incluindo os padres da Igreja e a Sagrada Escritura. A terceira fase é a fase da question, ou do questionamento. É a fase do desenvolvimento teológico. Vem a tese colocada, a antítese, que submete a afirmação colocada à elaboração crítica. Segue-se a fase da disputatio, tanto os estudantes como os mestres discorrem sobre os pensamentos de determinado autor ou de certa obra. Segue-se então a quinta fase da quodlibet, é a fase da expansão da disputatio com discussão livre. Então, cada um poderia colocar a sua interpretação sobre qualquer assunto de interesse do momento. Surgiam aí as dúvidas que estavam assolando os pensadores. Chegava-se, então, a uma sentença, quer dizer, uma sentença final, retomando-se as sumas ou as máximas que eram colocadas para o momento. E assim eram desenvolvidas as aulas, né? Bem na base do questionamento, da interação entre os mestres e também com os
estudantes, e em Santo Tomás de Aquino participava toda a comunidade erudita participava dessa parte dos questionamentos. O quadro a seguir apresenta as fases e os destaques de cada etapa da escolástica. Do século XI a XII, nós temos o início da escolástica. Então, desta época, citam-se Santo Anselmo de Cantuária, Fides Quaerens Intellectum, Pedro Abelardo e Pedro Lombardo. No século XIII, é a fase da alta escolástica, com as escolas dominicanas. Da escola dominicana, cita-se Alberto Magno, Tomás de Aquino e Mestre Eckhart. E do século XIV e XV, a escola tardia com a escola franciscana. São Boaventura, Duns Scoto, Guilherme de Ockham e Gabriel Biel. Embora alguns mestres da escolástica não sejam reconhecidos como doutores da Igreja, e nem como santos, muitos escritores da Idade Média são célebres por sua teologia e receberam títulos que expressam a natureza do seu reconhecimento. Entre eles estão o Beato João dos Scoto, que é conhecido como Doutor Subtilis, ou Doutor Sutil, Beato Ramon Lu, Doutor Iluminador, Beato João de Ruybrecht, Doutor Divinos Estáticos, Alexandre de Ales, Doutor Irrefragabilis, Roger Bacon, Doutor Mirabilis, Gregório de Ramini, Doutor Autênticos, John Gerson, Doutor Christianissimos, Nicolau de Cussa, Doutor Christianos e Francisco Soares, Doutor Exímio. Dentre os doutores da escolástica na Idade Média, destacam-se Tomás de Aquino, entre os dominicanos, e São Boaventura dos franciscanos. Vamos passar a conhecê-los um pouquinho. Santo Tomás de Aquino, dominicano. Nasceu em Roca Seca, Reino de Nápoles, em 1225 e faleceu em Fossa Nova em 7 de março de 1274. É considerado pela Igreja como doutor angélico, doutor comunis e doutor universalis. Tem 3 títulos como doutor. Sua obra magna é a Suma Teológica, com 510 questões disputadas. Então, olha só, 510 questões que eram colocadas e que São Tomás trabalha na Suma Teológica, chamada também de questões quodlibetais. A Suma Teológica é composta por 3 partes, sendo que a segunda é dividida em 2 partes. A primeira parte ele trata da doutrina sagrada, tratado dos anjos, tratado da criação corpórea, sobre o homem, sobre a conservação e o governo das coisas. Na primeira fase da segunda parte, vem o tratado das bem-aventuranças, dos atos humanos, das paixões das almas, dos hábitos, das virtudes, dos dons do Espírito Santo, dos vícios e pecados, da lei e da graça. E na segunda parte da segunda etapa, tratados sobre a fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza, temperança e os atos de certos homens. Então, vemos que na primeira parte trata sobre a doutrina sagrada, né? Sobre os anjos e sobre a criação. Na segunda parte, trata dos atos humanos, então da moral, da ética
trabalhando as bem-aventuranças e todos os atos e as virtudes humanas e teologais. Na terceira parte, conhecemos então, por Santo Tomás, o tratado sobre Jesus Cristo. Então já é a parte sobre Cristologia. Tratado do Verbo encarnado, a vida de Cristo, os sacramentos em geral e depois de cada sacramento em particular, a ressurreição de Jesus e alguns apêndices sobre a pena do pecado original e o purgatório. Então, esta é a estrutura da Suma Teológica. Então, já vimos, né? Santo Tomás data do século XIII. Em 1323, ele é declarado santo pelo Papa João XXII. No século XVI, a doutrina de Santo Tomás é reconsiderada e retomada como base para os concílios de Trento, o Catecismo Católico de Trento. Em 1567, ele é declarado doutor da Igreja pelo Papa Dominicano São Pio V. Porém, o uso apologético de sua obra levou a ser decorada, como ela era feita em questões, né, perguntas e respostas, ela foi tomada na Idade Média como um manual para ser decorado. E aí ela começou a ser considerada como intolerante, porque é impossível decorar todos aqueles questionamentos e a forma dialética como São Tomás trabalha profundamente cada questão. Aí ela ficou um pouco esquecida, esta obra de São Tomás de Aquino, e no século XIX ela vem a ser retomada e reconsiderada a sua importância. Ela é base, então, para o Vaticano I e depois também para o Vaticano II. Em 1879, o Papa Leão XIII pede, ide a Tomás, ele pede a todos os seminários e escolas de teologia, universidades, que retomem São Tomás de Aquino. Há vários motivos hoje para nós lermos e interpretarmos Santo Tomás de Aquino. Esses motivos foram realçados no Vaticano II e, para nós, a obra de Tomás é importantíssima. Quais são estes motivos? Santo Tomás apresenta os princípios fundamentais de justiça, de direito natural e de igualdade. Ele expõe uma ética universalmente humana, em comunhão com as interrogações e aspirações da humanidade, não só da época dele, mas que servem para todos os tempos. São questões que nós sempre nos fazemos. Quem sou, de onde vim, para onde vou? A partir do século XXI, acontece o reencontro dos teólogos com a Suma Teológica. E a obra de São Tomás de Aquino volta a ser considerada principalmente como uma obra de amor a Deus e de busca da verdade, da justiça e da paz. Santo Tomás de Aquino é originário de uma importante família feudal e ele foi educado na região, né, de Nápoles, nasceu nessa região de Nápoles, na Itália, foi estudar no mosteiro de Monte Cassino e aos 14 anos ele conhece os padres dominicanos e ele se encanta pelos dominicanos, tendo ido estudar na Universidade de Nápoles. E ele vê o contraste de vida, não é? Entre a vida que ele tinha, de riqueza e opulência, e a pobreza extrema dos dominicanos com tanta sabedoria. E neste
meio, ele se atrai pela vida dos dominicanos e resolve entrar para a Ordem dos Dominicanos, não sem enfrentar muita resistência por parte da sua família. Então, quando ele assume aos 20 anos o hábito dominicano, o seu superior, para que ele não ficasse assim tão pressionado pela família, o superior envia Santo Tomás de Aquino para Paris, para estudar em Paris, continuar os estudos em Paris. E lá em Paris ele conhece a efervescência da universidade e de todas as ideias novas que estavam sendo colocadas pelos estudiosos. Ele estava em meio à universidade, mas vivia também no mosteiro. No mosteiro, porém, se fundavam escolas e também a universidade passou a se desenvolver no mosteiro dominicano de Paris. E lá ele conhece, então, seu grande mestre, que é Santo Anselmo. E Santo Anselmo, Anselmo de Cantuária, de início, era seguidor de Aristóteles. E foi então quando São Tomás de Aquino conhece Aristóteles e que vem a ser toda a base dos seus estudos. Só que ele dá uma nova interpretação a Aristóteles. Ele coloca uma interpretação cristã nos pensamentos de Aristóteles. E aos 27 anos, Santo Tomás começa então a ensinar na universidade. E ele é chamado pelo seu grande amigo, seu grande mestre, Santo Anselmo, Santo Alberto, aliás, ele é chamado de o boi mudo da Sicília, porque dizem, né, as tradições literárias de que Santo Tomás era gordinho, né? E muito calado, não por ser fechado, mas por gostar muito de estudar, se dedicar muito aos estudos. Então, Santo Alberto, com quem ele estudava, o chamava de boi mudo. E quando ele começou a ensinar em Paris, Santo Alberto falou: o boi mudo da Sicília começou a sacudir o mundo com o seu mugido. Então, desde o início dos seus ensinamentos, começou a falar, começou a dar as suas aulas, já foi reconhecido pela sua grande sabedoria e inteligência. Então, como bacharel, Santo Tomás comenta as sentenças de Pedro Lombardo, que eram muito, muito polêmicas, com base em Santo Agostinho. Então, ele dá uma roupagem também a Pedro Lombardo com a interpretação sobre a doutrina de Santo Agostinho. Esta, porém, é uma época de grande tempestade em Paris, quando os reformadores e principalmente os seguidores do islamismo tomavam grande parte dos estudos. E Santo Tomás, em meio a este mundo, ele dava uma versão cristã a todos os estudos dos reformadores. Tanto é que o Papa intervém em defesa dos dominicanos e o próprio Papa permite que Santo Tomás receba o título de mestre ou a licença docente, que conforme os professores, os mestres da época, não deveria ser dada aos frades, porque eles eram destinados somente a uma vida de espiritualidade, considerada pelos estudiosos. Mas o Papa, então, concede também a licença docente e São Tomás passa a ser o dono, vamos dizer, catedrático, né, da cadeira onde ele lecionava em Paris.
E isto acontece em paralelo também com São Boaventura. No mesmo dia, tanto Santo Tomás como São Boaventura recebem a licença docente. Então, como mestre e catedrático, Santo Tomás ensina primeiro a Sagrada Escritura em Paris. Em seguida é chamado para ensinar na corte pontifícia. E por recusar a missão de bispo, no desejo de dedicar-se exclusivamente aos estudos, ele é enviado pelo Papa a Roma, onde desenvolve intensa atividade redacional aos 36 anos. Lá ele ensinava aos noviços do mosteiro. E nesse ensino, ele esclarece aquelas 510 questões disputadas, e o que dá origem à Suma Teológica. Já São Tomás praticamente já está no fim da sua vida, porque ele falece com 49 anos. Além da Suma Teológica, Tomás escreveu também Contra as Gentes, que é um manuscrito que se conserva na biblioteca em Roma, no Vaticano. Escreveu Contra os Erros dos Grecorum, escreveu Catena Áurea, que é a cadeia de ouro, que dedicou ao Papa Urbano IV. Volta a comentar Aristóteles, integrando o pensamento do filósofo ao pensamento cristão, e também é de sua autoria o ofício do Santíssimo Sacramento, no momento da instauração da festa de Corpus Christi, e também vários hinos eucarísticos, dentre eles este a seguir. Rezo para que esta Santa Comunhão não seja para mim motivo de condenação, mas intercessão salutar para o perdão, que seja a armadura de minha fé e o escudo de minha boa vontade, que seja a extinção dos meus vícios, o extermínio de minha cobiça e de minha sensualidade, o incremento de minha humildade, de minha obediência e de todas as virtudes, uma poderosa defesa contra as ciladas dos meus inimigos, visíveis e invisíveis, o perfeito repouso de todas as minhas agitações, quer carnais, quer espirituais. A firme adesão a ti, Deus verdadeiro e único. A bem-aventurada consumação do meu fim. Quando Santo Tomás é enviado à vida, ele começa a escrever a Suma Teológica. E perante a obra completa, ele diz: comparado ao que vi, tudo o que escrevi me parece palha. Com grande amor à Eucaristia, conta-se que ao receber pela última vez a Sagrada Eucaristia, Santo Tomás exclamou: recebo-vos, ó salvação de minha alma. Foi por amor a vós que estudei, que velei noites inteiras e me cansei. Fostes vós que preguei e ensinei. Nunca disse uma palavra contra vós. Não me apego tampouco, obstinadamente, a meu próprio sentido. Caso me tenha expressado mal a respeito deste sacramento, submeto-me ao juízo da Santa Igreja Romana, na obediência da qual morro. E assim, São Tomás de Aquino parte para a eternidade. Segundo Santo Tomás, destacam-se 5 pontos sobre o dado revelado. É a atividade da própria razão destacar e conhecer os dados da revelação e da tradição, regulada pela fé e pelos esclarecimentos objetivos do magistério da Igreja.
Segundo, a razão analisa os conceitos em que as verdades da fé foram expressos e deles destaca a significação analógica para aplicá-los a Deus, a partir do que Deus não é, pois a Deus só se conhece por analogia, e a razão não abarca jamais o seu conhecimento real e total. Terceiro, entre as verdades que são acessíveis à razão humana, há algumas verdades que, longe de ser obstáculo à fé, servem-lhe de suporte, a ponto de terem sido reveladas e serem inseparáveis da mensagem essencial. Quarto, é todo o campo do conhecimento humano que está em jogo na reflexão da inteligência sobre o que ela crê. Reflexão que sempre recomeça na medida em que esse campo se amplia e se modifica. Quinto, a razão, meditando a palavra e a obra de Deus, desempenha um papel decisivo no dado bruto da revelação, manifestando a ordem interna desse dado bruto. E exatamente por isso, sua inteligibilidade transforma a multiforme e viva palavra de Deus e o desenrolar dramático da história da salvação em doutrina sacra. Obviamente, só se pode perceber pouca coisa da revelação divina, mas esse pouco é mais digno de amor e de desejo do que o máximo conhecimento das realidades inferiores. Por mais alto que tenha sido o labor de Santo Tomás para o conhecimento das verdades da fé, ele mostrou que é graças à ação do Espírito Santo e dos seus dons que o amor é um meio de uma apreensão mais imediata de Deus. Esta apreensão de Deus, não em clareza, mas em união, vai ainda mais longe pela contemplação teológica. A verdadeira fonte de uma obra tão objetiva como a Suma Teológica é, portanto, a luz do Espírito Santo, que age em todo lugar onde a fé vive, se desenvolve e se exprime. Vemos a seguir uma das questões da Suma Teológica. E, lendo o material da aula, vocês podem observar o esquema lógico em que ela se desenvolve. Começa com uma afirmação inicial em forma de questão, sempre parece que, ou então discute-se dessa forma, seguem os argumentos que justificariam a afirmativa, vem então a afirmação central, seguida da solução para a questão, e aqui se condensa a doutrina. Seguem-se os argumentos refutados, né, ou apresentados no início, mostrando como eles são insuficientes. Então, no material que vocês têm, vocês podem seguir, por exemplo, a questão da fé como virtude. O problema seria, este ponto se discute assim: parece que a fé não é uma virtude. Então, vão se discutindo, não é, todas essas etapas, para chegar, então, à resposta. Certos ensinam que a fé é enumerada entre as graças gratuitas
é informe. Mas não é esta opinião fundada, porque as graças gratuitas, no caso enumeradas, não são comuns a todos os membros da Igreja, donde o dizer do apóstolo, há repartição de graças, e ainda a um é dado isto, a outro é dado aquilo. Ora, a fé informe é comum a todos os membros da Igreja, porque o ser informe não lhe pertence à substância, enquanto dom gratuito. Por onde devemos dizer que fé, no caso vertente, deve ser tomada por alguma excelência dela, por exemplo, pela constância, como diz a glosa, ou pela linguagem da fé. Por outro lado, é a fé considerada como fruto, enquanto seu ato produz certo deleite, em razão da certeza. Por isso, quando o apóstolo enumera os frutos, a glosa explica que é a fé a certeza do invisível. Então, após todas as etapas, né, porque passa o questionamento sobre a fé, São Tomás chega à sua conclusão. Vemos então que Santo Tomás é da linha dos intelectuais, na busca de conhecer para amar sempre mais a Deus. Vamos partir a conhecer um pouco sobre São Boaventura, já na linha dos espirituais. São Boaventura, vocês podem conhecer na obra, o seu brevilóquio, não é? Na Obras de São Boaventura. O livro também é encontrado, tanto livro físico como em PDF. São Boaventura, também italiano, nasceu em Giovanna di Fidanza, um teólogo e filósofo escolástico medieval da Itália do início do século XIII, mais ou menos contemporâneo a Santo Tomás. Ele entrou para a ordem franciscana em 1243, estudou na Universidade de Paris. Em 1253, era titular da cadeira franciscana em Paris. Ele começou a estudar, 10 anos depois ele assume uma cadeira para ministrar. Conseguiu o título medieval de doutor juntamente com Santo Tomás de Aquino e foi ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, foi também bispo e cardeal de Albano e morreu em Lyon, no reino de Arles, em 1274, com 57 anos. Ele foi canonizado em abril de 1482 pelo Papa Sisto IV e declarado doutor da Igreja em 1588 pelo mesmo Papa, como doutor seráfico, em latim seráficos, junto com Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. Destaca-se dentre os ensinamentos de Santo Tomás as suas orientações para chegar à perfeição da vida, citando o Salmo: Bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, instruíres e amestrares com tua santa lei. Então, primeira condição que São Boaventura coloca para se chegar à perfeição da vida: do conhecimento de si mesmo. Primeira condição, conhecer-se a si mesmo. Ele cita São Bernardo: se queres conhecer o estado de tua perfeição, passa em revista constantemente a tua vida. Cometemos todos os nossos erros por negligência, concupiscência ou por malícia. A negligência pode ser provada no uso do tempo, na direção de nossas ações, na falta de oração,
na leitura espiritual e nas boas obras. Então, nos analisemos como estamos, se estamos negligenciando essa parte. Ao deixar de fazer penitência, de resistir ao mal e de progredir no bem. Por concupiscência, na curiosidade e na vaidade. Vejamos como está o nosso vestuário, os alimentos que comemos, os prazeres a que nos dedicamos, os bens que adquirimos, os elogios e as honras que desejamos receber. Conheçamos-nos também pela nossa cólera, inveja ou assédia. Vejamos como estamos em relação à inveja. Se desejamos o infortúnio do próximo e desfalecemos com a sua felicidade. Quanto à assédia, se somos tíbios, sonolentos, ociosos, lertos, negligentes, indevotos, tristes e tediosos. Acharás um tesouro oculto que multiplica a ciência e aumenta a sabedoria, fazendo a análise da sua vida em relação a esses pontos. Purificam-se os seus olhos, os olhos do coração. Aguça-se o seu engenho e dilata-se a sua inteligência. Então, quais são os frutos desta reflexão e desta vigilância? Em primeiro lugar, a verdadeira humildade. O fundamento de todas as virtudes é a humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, nos diz Jesus em São Mateus. O tríplice caminho da humildade é a meditação de Deus, como autor de todos os bens, a recordação de Cristo, desde a sua vida até a sua morte, humilhado da forma pior possível, de uma morte vergonhosa. Refletir que vieste do pó e ao pó te hás de tornar. Seja como Maria, que achou graça diante do Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Temos em Lucas. A humildade verdadeira é acompanhada pela paciência. Um outro fruto é a verdadeira pobreza. Se quiseres ser prefeito, vende tudo e dá aos pobres. Mateus 19, 21. Há duas coisas a fazer para a perfeita pobreza. Seguir o exemplo divino, sendo rico, Jesus se fez pobre por nós, e também confiar na promessa divina da glória celeste. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma outra condição, o silêncio, é um dos meios para se atingir a perfeição. A língua de Santiago é um pequeno membro, mas gloria-se de grandes coisas. Maria, bem-aventurada, é espelho das virtudes, pois falou no Evangelho somente com 4 pessoas e proferiu apenas 7 frases. 2 ao anjo, 2 ao filho, 2 a Santa Isabel e 1 aos servos nas bodas de Caná. Quais são as vantagens do silêncio? Ele propicia a pessoa pensar nos defeitos que lhe impedem o progresso. Se queres o progresso, analisa como está sendo a sua vida. Mostra-lhe também ser o homem celeste, levando a ter Deus por companheiro. De ter falado de Xenócrates,
Muitas vezes me arrependi, mas de ter calado, nunca. Portanto, deve-se falar pouco e com pudor. É sempre melhor e mais útil calar do que falar. Vemos com estas breves explanações que São Boaventura é um teólogo da linha escolástica na escola da espiritualidade para se chegar a Deus. Temos, portanto, que a teologia medieval escolástica contribuiu positivamente para o progresso da interpretação da fé, ao passar do método das analogias para o método da conceituação da doutrina, com rigor teórico no ato de pensar a fé. Ela compartilha com a filosofia os pensamentos aristotélicos, imprimindo-lhe um aspecto cristão. Porém, por outro lado, ela teve um aspecto negativo, que ao partir dos dados tidos como seguros, a elaboração teológica resvala e se reduz a uma ciência de conclusões, deixando de lado a energia e a paixão pelo estudo de Deus. A ênfase no racional da fé favoreceu a separação entre a teologia e a espiritualidade, o que vai se avolumar nos séculos seguintes, com a teologia dos manuais na Idade Moderna e com o método de decorar perguntas e respostas, ocasionando com isso o enrijecimento e o distanciamento da teologia de Jesus Cristo. Hoje, no século XXI, após o Vaticano II, tentamos buscar voltar às fontes de Jesus e à tradição dos santos padres. Vamos, então, encerrar esta nossa aula com a oração de São Boaventura para se alcançar os 7 dons do Espírito Santo. Rogamos ao Clementíssimo Pai, por ti, seu unigênito feito homem, por amor de nós, crucificado e glorificado, que de seus tesouros envie sobre nós o Espírito da graça setiforme, o qual descansou em ti e em toda a sua plenitude, a saber, o Espírito da sabedoria, para que gozemos o fruto da árvore da vida, que és tu, e os sabores que reanimam a vida. O dom do entendimento, com que sejam melhores esclarecidos os olhos da nossa mente. O dom do conselho, para caminharmos seguindo as tuas pisadas, pelas sendas da retidão. O dom do conselho, para caminharmos seguindo nos olhos da nossa mente pelas sendas da retidão. O dom da fortaleza, para triunfar da violência dos inimigos que nos combatem. O dom da ciência, para, alumiados com os fulgores da sacra doutrina, discernirmos perfeitamente o bem e o mal. O dom da piedade, para revestirmos de entranhas de misericórdia. O dom do temor, com que, segregando-nos de todo o mal, docemente repousemos na sujeição reverencial à tua eterna majestade. Estas coisas tu quiseste que pedíssemos na oração que nos ensinaste, e estas te suplicamos agora. Por tua cruz, nos alcances para a glória de seu santíssimo nome, ao qual, com o Pai e o Espírito Santo, sejam dados ação de graças, louvor e império pelos infinitos séculos.
dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino e São Boaventura, rogai por nós. Então, meus queridos amigos, deixo para vocês a sugestão para aprofundar o tema com estudo dirigido, não é, sobre São Tomás e São Boaventura. Ou então, para que vocês pesquisem em enciclopédias e livros um dos autores da escolástica ou de teólogos modernos e contemporâneos, como Juan Luiz II ou Maria Clara Bingêmer, dentre outros vários que vocês tenham interesses. E envie as suas conclusões ao nosso e-mail. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.